Bem-vindos, bem-vindos. Não há nada melhor do que debates, troca de ideias, ponderações, usar o raciocínio, usar a mente para se resolver, né, certas questões que vão aparecendo. Então, a gente fala às vezes, a gente ensina, a gente mostra, a gente troca ideias, as pessoas gostam, aceitam, experimentam e assim por diante. Mas ocasionalmente vem alguém e pergunta, mas por que isso aqui? E como pode aquilo? E quem inventou isso? E de onde surgiu? E se fizer assim, se fizer... Então as pessoas começam a questionar, o que é uma coisa que eu acho fantástica. Nesses últimos tempos surgiu uma questão muito interessante envolvendo a técnica da caixa e a técnica do caderno, ensinadas no Reiki Sui tibetano nível 2, para Reiki nível 2. Legal. São duas técnicas que, a bem da verdade, eu não sou muito simpatizante delas. Eu já fiz, já vi alguns resultados, mas com o tempo a gente vai se desmotivando e vai deixando a caixa num canto, o caderno no outro. Tem 1 ou 2 vídeos que eu falo sobre isso, então vocês também podem pesquisar um pouquinho no canal, ter mais umas informações. Legal. Mas são técnicas que são ensinadas e as pessoas às vezes até perguntam por elas. Não vai ensinar a técnica dela? Não vai ensinar a técnica da caixa, coisa e tal, né? Tem um detalhe muito importante sobre isso. Um detalhe não, 2, ou quem sabe 3. Mas muito importante mesmo. Reikiano nível 1 aplica Reiki tocando. Mão em concha, toca e vai aplicando. Reikiano nível 2 envia Reiki à distância. Então as mãos já se afastam do corpo. Não precisam ficar em concha, pode soltar um pouquinho. Às vezes a mão se estica, às vezes se juntam os dedos, às vezes junta 2, 3, às vezes... Né? Uma sensibilidade que cada reikiano vai desenvolvendo. Legal. Manda Reiki à distância. Uma cidade para outra, um país para outro. Manda para o passado, manda para o futuro, manda para as pessoas que já morreram, que desencarnaram. Muitos potenciais surgem com o nível 2. Mas Reikiano nível 2 não envia Reiki para grupo. É uma pessoa após a outra. Tem um exemplo que eu gosto de usar, né? Uso nas aulas, uso com as pessoas, que é um Reikiano entrando num ônibus. Reikiano nível 1 entra no ônibus, na hora que ele senta na cadeira, encosta o cotovelo na outra pessoa, está mandando Reiki. Encosta o joelho, está mandando Reiki. Por estar sentado no mesmo banco, estarem próximos, está fluindo Reiki. E acabou. Reikiano nível 2 entra no mesmo ônibus e ele manda Reiki para o motorista, para o cobrador, para o primeiro passageiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Automático, sem pensar, sem perceber, sem nada. Flui Reiki um após o outro. Dependendo do tempo que ele vai ficar no ônibus, da capacidade dele, vai fluindo um pouco para cada um, e volta de novo, e assim por diante. É uma coisa fantástica, característica do Reiki, nível 2. Reikiano nível 3A entra no mesmo ônibus e ele manda Reiki para todos ao mesmo tempo. O Reikiano 3A tem essa capacidade. Adquire, há um pacote de energia que ele recebe, uma ampliação da capacidade energética dele, e ele manda. Okay. Então, se eu pegar a caixa de Reiki e colocar 50 nomes ali dentro, não está com menos, está 10 nomes. E o Reikiano nível 1 nível 2 vai energizar a caixa. Ele vai mandar Reiki para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, e se ele parar, vai só aqueles 3 que vão receber, os outros 7 não vão receber Reiki. Porque Reikiano nível 2 não manda para grupos, para multidões. É um após o outro. E quanto mais pessoas você colocar na sua caixa, mais tempo você tem que ficar. Para que cada uma delas receba um pouquinho de Reiki, pelo menos. Mesma coisa no caderno. Você coloca o nome das pessoas mais próximas no caderno, seus desejos no caderno, suas vontades no caderno, e você vai aplicar Reiki no caderno, Reiki no nível 2, aplicando,
vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Se você parar e tiver 10 itens, os outros 6 não recebem. Porque não vai reiki para grupos, não vai reiki para multidões, para vários pedidos ao mesmo tempo. Não vai. É um após o outro. Então isso precisa ficar muito claro para os reikianos nível 2. Adianta eu colocar 50 pedidos no caderno, 50 nomes de familiares no caderno e mandar reiki para eles, mesmo que eu fique 2 horas aplicando reiki para dar tempo de atender os 50, sem que eu saiba quem são essas pessoas, sem que eu saiba quem está no caderno, ou que desejo estar no caderno, simplesmente porque eu escrevi ali dentro é suficiente? Se eu pegar uma caixa e colocar 50 pessoas dentro da caixa, né? 50 amigos, alguns familiares distantes, até alguns familiares próximos, eu boto ali dentro e vou aplicar, e eu digo que vai reiki para todos os que estão na caixa. Adianta? A meu ver, quase nada. Preciso que você, reikiano nível 2, saiba exatamente quais são os pedidos que estão ali dentro, exatamente quais são as pessoas que estão ali dentro. Então, antes de aplicar, você tem que verbalizar o nome delas. Porque o reiki não é uma panaceia. O reiki não faz a coisa por você. É preciso essa participação do reikiano. Então, eu tenho 50 nomes na caixa, eu tenho que saber na minha cabeça quem são as 50 pessoas. Não preciso saber nome, sobrenome, data de nascimento, cidade, não. Mas eu tenho que saber quem está ali dentro. Porque se eu esquecer, provavelmente a pessoa não vai receber o reiki. Porque não vai dar tempo. São muitas pessoas e são pessoas que estão perdidas lá dentro. São nomes simplesmente que estão ali por estar. Então é preciso que o reikiano tenha consciência do que está fazendo. Não adianta eu botar 500 pedidos ali dentro e achar que eles vão ser atendidos. Fico 2 minutinhos aplicando o reiki, 500 pedidos, maravilha. Depois não funciona, culpa do reiki. Depois aquelas pessoas ali dentro não recebem, culpa do reiki. É mais fácil botar a culpa no reiki do que a gente assumir a responsabilidade porque nós não estamos pensando. Então é incompatível o reikiano nível 2 mandar para um grupo. Agora, um reikiano nível 3A, que pega a mesma caixa, aí vai fluir. Mesmo que ele não saiba o nome das pessoas. Se ele souber, será melhor, porque você vai estar presente. Você vai estar presente. Você vai estar conectado com aquilo ali. Mas se você não souber, não tem problema. Eles vão receber. Porque é uma característica que esse crescimento que você recebe no 3A ali proporciona. Você vai num lugar e tem uma multidão de pessoas, você olha para elas, coloca elas no meio das suas mãos e você manda o reiki para aquela multidão. Você não sabe quem está lá. Mas no nível 3A vai para a multidão. Então a técnica da caixa e do caderno funciona muito bem no 3A, tranquilamente. Sendo que se você souber para quem, é melhor ainda. Você vai estar mais conectado com aquilo. Você vai estar mais presente, vai estar mais disponível. Então, se você é reikiano nível 2, né, vamos sintetizar a coisa. Se você é reikiano nível 2, tem a sua caixa de envio de reiki. Quando você for aplicar reiki na caixa, você tem que verbalizar o nome de todo mundo, ou você tem que saber de cabeça todas as pessoas que estão ali dentro. E você, quanto mais pessoas tiver na caixa, mais tempo tem que ficar aplicando o reiki. Para poder atender todos. Com um pouquinho de reiki, que seja para todos, o que é excelente. Pouco reiki é melhor do que nenhum reiki. Se você fez o caderno e você mantém o seu caderno com seus pedidos, com suas necessidades, suas vontades, com seus familiares, você tem que saber quais pedidos estão ali. E para quais vai a energia. E para quais pessoas você vai enviar. E você vai ter que ficar um tempo proporcional ao volume de pessoas e de pedidos. Quanto menos pedidos e quanto mais focados, quanto mais próximos da realidade, melhor.
certo? Mais eficiente. Os resultados se tornam mais fáceis. E aí a desilusão com a técnica é menor. Porque você consegue até monitorar o que está acontecendo, o que está fazendo e ver resultados. Porque às vezes a gente coloca um pedido ali, passa 6 meses sem saber que aquele pedido está ali e acha que está. Eu fiz um pedido para alguma coisa, assim, eu não lembro direito o que é, mas eu coloquei lá. Então se eu aplicar reiki está atendendo. Não, não está atendendo. Porque é uma mera coisa escrita. Então é preciso consciência. É preciso que a gente traga isso para agora, para o momento. Que a gente faça alguma coisa que realmente esteja conectado com ela. E não simplesmente por uma simplificação da nossa mente achar que sim, boto ali, né, do rei, que está todo mundo atendido, pronto. Fiz a minha parte, estou livre disso. Não. Eu preciso ter consciência. Eu preciso participar do processo, porque senão não adianta. Não funciona realmente, não funciona. Então este foi um questionamento que surgiu tempo atrás, conversando com alguns amigos, e essa é a explicação. Reiki no nível 2 se vai mandar para uma caixa com várias pessoas, que é um grupo, quase uma multidão às vezes, precisa ter o nome de cada uma delas na mente, ou precisa verbalizar o nome de cada uma delas antes de enviar. E ficar um tempo proporcional ao número de pessoas. Quanto mais pessoas, mais tempo. Certo, pessoal? Importantíssimo pensar, importantíssimo questionar. Muitas coisas são feitas sem consciência, sem se saber a razão. Muitas técnicas mirabolantes são criadas e se usa o reiki para unir, né, a técnica, ou para fazer ela se tornar válida, mas são coisas às vezes totalmente disparatadas, totalmente sem razão, que não passam pelo crivo da razão, que não passam por uma análise séria. Caixa e caderno tem esses detalhes. Legal? Gratidão então.